Dedinho de prosa, café e pimenta. O podcast Dedinho de Prosa, Café e Pimenta é uma série de 10 programas falados e a cada programa vai contar um pouquinho sobre a pesquisa realizada no processo de criação do livro Pimentas no Paraíso, Raízes. Episódio de hoje, o desafio do degrau. Seu Luiz, tem tempo para um dedinho de prosa? Um cafezinho? Jesus amado, seu Luiz, eu preciso te contar que comecei a ler seu livro, não parei mais. Uai, mas que coisa boa, dona Ana. É mesmo? E o que a senhora tá achando? Eu fiquei impressionada. Fiquei impressionada com aquela parte que os burros saem levando café de Paraíso para o Rio de Janeiro. Nossa Senhora, livro não é filme não, né? Mas deu para imaginar direitinho a pirambeira que era aquilo naquela época. O senhor pode me contar um pouco mais sobre essa parte da sua pesquisa? Claro, será um prazer. Bom, a ocupação do Brasil pelo homem branco se deu do litoral para o centro do país e foram necessários muitos anos e até séculos para que deixassem o litoral e se embrenhassem pelo interior do país. Se você quer saber bem, até hoje nós estamos embrenhando. É verdade. Até hoje esse Brasilzão tem lugares, como se diz, inexplorados. E as dificuldades para adentrar-se eram e são muitas e dependem da época que ocorrem. No início, a maior dificuldade era o completo desconhecimento da geografia e dos ocupantes nativos da terra, que, cada um à sua maneira, habitavam e usufruíam do território de acordo com seus hábitos. O homem branco chegou para confrontá-los e assumir o domínio. A história deste confronto é o que chamamos hoje de História do Brasil. Essa parte eu estudei na escola. Isso mesmo. Então, quando o homem branco chegou, especificamente na região sudoeste brasileira, havia à sua frente um enorme desafio geográfico a ser vencido. A Serra do Mar, um paredão, uma cadeia montanhosa do relevo brasileiro que se estende aproximadamente por 1.500 quilômetros ao longo do litoral leste-sul, desde o estado do Rio de Janeiro até o norte do estado do Rio Grande do Sul. Na época do descobrimento, no litoral de São Paulo, a Serra do Mar era chamada pelos portugueses de muralha, que para explorar as riquezas que imaginavam existir do outro lado, precisavam escalá-la para alcançar o planalto acima dela que lhe seguia. Eu nunca fui lá, mas eu até consigo imaginar. Pois é, a Serra do Mar é mesmo um imenso degrau que se interpõe entre a planície litorânea e o Planalto Atlântico. No trecho entre Rio e São Paulo, o segmento da Serra do Mar, que começa com o fim da Baixada Fluminense, uma planície litorânea, chama-se Serra das Araras, uma escarpa do Planalto Fluminense que depois que começa não dá mais lugar a terrenos ao nível do mar até o estado de São Paulo. É na Baixada Fluminense que se localiza a cidade do Rio de Janeiro, onde navios, desde a época de descobrimento, se atracavam para carregar ou descarregar mercadorias para outros países, realizando assim o comércio exterior. Já imagina aquele tanto de navio chegando e partindo.
Mas como que o interior dava conta de receber e levar as coisas lá para o litoral, meu Deus? Pois é, no início da metade do século XIX, a cultura do café, a exemplo do Vale do Paraíba do Sul, localizado no estado do Rio de Janeiro, começou a florescer no noroeste paulista e no sudoeste mineiro, onde está localizada a cidade de São Sebastião do Paraíso. Tenho a impressão de que quando os agricultores que se instalaram nestas regiões começaram a cultivar o café, de olho nos extraordinários lucros iguais aos dos barões do café do Rio de Janeiro, eles nem sonhavam que para exportar o seu produto encontrariam pela frente a Serra do Mar, o imenso degrau que tinha que ser descido. Eles minimizaram ou ignoraram a presença desse degrau e a consequente logística necessária para descê-lo. Tá doido! Eles não viram que ia dar essa trabalheira, não, é? Não viram, não. Escoar o café até o porto do Rio de Janeiro, na época, o único capaz de embarcar o produto para o estrangeiro, exigia uma imensa complexidade logística que não foi levada em consideração. Gente do céu, quanto desafio! O Rio de Janeiro já era o porto brasileiro para a exportação do café, porque há muitos anos atrás os barões do café já o utilizavam para essa finalidade. Além da precária estrutura portuária, havia no Rio de Janeiro as casas comissárias, uma competência que se articulava com os interesses de vender e comprar o café para os importadores europeus. Depois que a nova região paulista mineira começou a produzir o seu café, constatou-se que ela era mesmo uma região propícia para esta cultura. Quando começaram a produzir de verdade, em grande quantidade e boa qualidade, os produtores, então, improvisaram uma solução procurando um meio de transporte que mais se adequava à geografia da região. A saída foi utilizar imensas tropas de burros ou muares. Tadinho dos bichos! Devia ser uma carga muito pesada e o caminho era longo por demais. Com certeza. Cada burro levava nas suas costas, por um longo e difícil percurso, 2 sacos de café de 60 quilos cada. Era uma viagem longa e perigosa, sem mencionar a necessidade de segurança contra assaltantes que sempre estavam espreitando à espera de uma oportunidade. As tropas de burro mostraram-se mais adequadas para enfrentar os caminhos íngremes que se descortinavam pela frente à medida que se avançava. Não era possível utilizar carro de boi ou carroças, pois eram impróprios para o relevo montanhoso, e muitos acidentes aconteceriam pelos abismos abaixo, devido às estreitas e escorregadias trilhas nas montanhas. Nossa Senhora, eu fico com medo só de pensar nessas pirambeiras. Não demorou muito para que os fazendeiros concluíssem que precisariam, além de arcar com os custos do plantio das lavouras de café, gastar com a formação e a manutenção das imensas tropas de burro. Ser fazendeiro
era também ser tropeiro. Aumenta o custo da produção das fazendas de café? Certamente. E para viabilizar a produção do café no Noroeste paulista e no Sudoeste mineiro, outras soluções deveriam ser encontradas a médio prazo. Foi então que o governo de Dom Pedro II começou a investir na construção de uma ferrovia que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo, solucionando a longo prazo a necessidade de logística dos fazendeiros, onde os barões do Vale do Paraíba, donos do poder na época, se incluíam. Ah, que bom! Tem isso no livro? Eu ainda não cheguei nessa parte. Que bom que alguém teve essa ideia. Sim, foi assim que, muito devagar, a malha ferroviária foi se expandindo e alcançou cada vez mais a região do novo polo cafeeiro que surgia no país, Noroeste paulista e Sudoeste mineiro. As viagens dos fazendeiros de São Sebastião do Paraíso começaram a se encurtar cada vez mais à medida que a malha ferroviária se aproximava da cidade. Benza a Deus! Até que no início do século XX, a ferrovia chegou à cidade. E foi assim que o café produzido em São Sebastião, que em seus primórdios não se preocupou com a viabilidade logística do seu escoamento, desceu o grande degrau da Serra do Mar. Ah, viva, viva, que vitória! Bom saber que essa parte do livro vai chegar e tudo vai melhorar. Pois é, minha filha, pois é. Você escutou mais um episódio do podcast Dedinho de Prosa, Café e Pimenta, uma série de programas falados em que Luiz Pimenta Neves Júnior nos conta um pouco sobre os diversos temas que perpassam o processo de escrita do seu livro Pimentas no Paraíso, Raízes. Se você gostou desse podcast, então compartilhe com outras pessoas. Colabore ajudando a difundir as memórias da cidade de São Sebastião do Paraíso, que em 2021 completa 200 anos. Em breve, novidades sobre o lançamento do segundo volume do livro. O livro Pimentas no Paraíso conta com o patrocínio da Laticínios Aviação por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial do Turismo, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.